Bem, então vamos começando. Vou fazer a intro e vou passar-vos a palavra. Tutururu. Bem-vindos ao P3. Nós somos três. É sempre ridículo. Bem-vindos ao P3. Por enquanto somos três, até o coronavírus matar o testa. Bem-vindos à sessão de hoje, onde vamos falar sobre: é possível fazer política sem ser eleito? Disseste P3 outra vez? Eu disse P3? Ele disse totalmente P3. Ah, Nem sequer sabe o canal em que está. então vou tentar de novo. Não, deixa estar assim, que assim dá uma boa introdução. Tá bom. Pronto. Muito exato. Tutururu, bem-vindos ao... eu ia dizer P3 outra vez. Bem-vindos ao programa que não é o P3. Vamos falar sobre os nossos sentimentos, que são muitos, variados, e o Testa, em particular, que se sente Fukuyama. E eu queria começar a sessão perguntando ao Testa: porquê é que te sentes Fukuyama? E porquê é que isto tem a ver com o coronavírus? Actually, não tem nada a ver com o coronavírus. Mas sinto-me de facto Fukuyama. Sinto-me Fukuyama porque, na verdade, Fukuyama ficou muito célebre por causa daquela... Os pastéis. Havia um gajo que fazia música techno, que eu acho que também era o Fukuyama. Portanto, a Fukuyama normalmente ligamos a questão do fim da história e, no fundo, o fim da história era preconizado por termos chegado ao modelo de desenvolvimento ocidental, esse modelo por ter chegado a um momento em que se pressupunha que seria o último estado da democracia e do desenvolvimento, mas na verdade, cada vez mais, esta nova era que nós vivemos, dos pós-coisas, que já abordámos neste episódio aqui à esquerda. Bell plug. Portanto, nesta época, cada vez mais estamos a conseguir perceber que o Francis Fukuyama estava enganado. Nós, de facto, não foi o fim da história. O nosso modelo, aquele modelo que nós achávamos que era o melhor de todos, ou aquilo que durante muito tempo se referiu como o menos mau de todos, a democracia e a forma como nós temos a sociedade organizada, que nós achávamos que de facto era a última Coca-Cola do deserto e que não iria haver nada subsequente a isso e que iríamos ficar sempre durante pelo menos muitos anos nesse modelo. Esse modelo caiu ou está a desmoronar-se apenas por uma coisa tão simples como a invenção ou a massificação da internet e a invenção de redes sociais. Achas que a democracia está a perder o gás? Como a Coca-Cola? É agir fazer essa comparação com a Coca-Cola. Não, acho que por acaso... Ou é apenas uma manifestação do capitalismo? Como a Coca-Cola. Exato. Não, epá, mais ou menos. Acho várias coisas quanto àquilo que tu perguntaste. Por um lado, acho que inevitavelmente não chegámos ao fim da história porque estes movimentos agora recentes e a forma como as pessoas estão a comportar indicam-nos que mais tarde ou mais cedo vai voltar a haver ditaduras ou outros sistemas que nós não conheçamos, mas nesse sentido, às vezes, quando estamos num momento de mudança, também achamos, quer dizer, não é só quando estamos em momentos de mudança, nós achamos sempre que não há mais nada, que já foi tudo inventado e que não há mais nada para inventar e para descobrir. E, na verdade, pode haver outros sistemas que nós não estejamos a pensar ainda e que venham a existir. Eu não digo que nós vamos passar por esses sistemas entretanto, digo apenas que a forma como as pessoas se andam a comportar relativamente, por exemplo, à questão do populismo e da aceitação
dos argumentos de partidos e pessoas populistas, mostra-nos que isto não é assim tão garantido, não é? A democracia e o sistema em que nós vivemos não é garantido. Se nós deixarmos de lutar por ele, possivelmente ele cai nas mãos de pessoas que o querem trocar por outra coisa qualquer. Agora, só não sei se é por outra coisa que ainda se vai inventar ou por outra coisa que já existiu, que é tradicionalmente a ditadura, não é? Claro. Eu queria comentar isso, porque eu estudei bastante Fukuyama na faculdade e o Fukuyama também para mim é um bocado sintomático da arrogância e da prepotência dos Estados Unidos, porque ele declara o fim do comunismo. Quando ainda existia a China, ok, não é a China que nós conhecemos hoje em dia, uma China de há 30 anos atrás, mas é uma China que efetivamente ainda tinha um modelo autocrático de características, que era marxista de características chinesas. E está ali o Mao. Não, está aí o Miao Tse-tung. Mas para mim é fascinante o quanto os americanos estão dispostos a criar ideologias e a criar certezas históricas sem bases materiais. Porque a afirmação do Fukuyama é ridícula. Tu não podes prever o fim da história quando a história não é estanque, não para. E nós vemos exatamente que o modelo capitalista moderno está a falir, e há uma afirmação muito engraçada que é: o fascismo é o capitalismo em decadência. E eu tendo a concordar, porque se nós formos a ver, qualquer um deles são formas de exploração em massa e de concentração de poder ou dinheiro. Por isso, o Fukuyama é um idiota e obrigado por teres falado sobre ele, que assim eu posso chamá-lo de idiota em público. De nada. Ele vai ficar chateado com isso, certeza. Já nem vai dormir. Não. Quando ele souber, a CIA vai matar-me e atirar o meu cadáver para o mar. No fundo é o que eu sempre quis, por isso. Está ok. E tu, Miquel, porquê é que te sentes Thomas Hobbes? És um leviatã? Já não me lembro muito bem, mas de facto estou gordo. Mas não é bem por isso. No fundo, eu acho que o Thomas Hobbes, para quem não está bem por dentro, ele defendia que nós somos eminentemente maus, como espécie, portanto precisamos de ter alguém que seja o gestor da violência, para manter a sociedade íntegra, vamos lá chamar isso. Alguém que tenha o monopólio da violência. Ou seja, mas parte da premissa que somos eminentemente maus, como sociedade. E se nós vimos a época histórica que ele escreveu isto, na Guerra Civil Inglesa, na altura, questões religiosas e por aí fora, em que mataram o rei e por aí fora, nós podemos ver que se calhar foi o efeito da época que o levou a ser tão negativista. E eu sinto-me um bocado como ele, que eu acho que ele se calhar não gostava de ser tão negativista, mas foram as consequências do momento em que viveu que o levaram a isso. Portanto, sinto-me um bocado Thomas Hobbes, porque por mais que nós tenhamos alguma esperança de que o tal Leviatã, o tal monopolista da violência, não seja preciso, todos os dias nós vemos manifestações de exemplos que se calhar contrariam isso. Que era um bocado como o Raul estava a dizer. Que forma de liberdade e de democracia é que nós podemos aspirar quando afinal sabemos o que é que vai dentro da cabeça das pessoas e não é lá grande coisa. Portanto, o V3 já tinha atacado quase tudo neste mundo e neste momento acabou de atacar tudo. A cabeça das pessoas. Eu queria comentar o que tu disseste, Miquel, que é o que eu sinto principalmente quando as pessoas criticam o Estado, não é por o Estado ser paternalista ou estar a mais ou a menos, é quando o Estado falha, é como se o Estado não fosse omnipresente e omnisciente. Eu acho que no fundo o Hobbes até tem bastante razão, porque no fundo as pessoas parece que querem uma espécie de Estado quase totalitário que por ação própria seja capaz de resolver todos os problemas. E quando falha,
É como se o Estado deixasse de ser uma entidade quase divina que consegue preconizar o sofrimento e evitar que ele exista, e como tal, se o Estado não é praticamente um ser divino que está preparado para parar todas as maleitas, o Estado falhou e tem de ser remendado e abolido com uma espécie de messias que por aí ande, que seja capaz de chegar lá e faça um reset perfeito. Por isso eu sinto-me bastante Thomas Hobbes também. Pois é, o sentimento aqui é um bocado. Eu não sei se. Claro que foi que isto é invenção, não é? Sei lá se ele até tinha outro tipo de abordagem de pensamento, mas dá-me a ideia que, provavelmente por eu ser um otimista, que as pessoas se calhar não gostavam que fosse tudo tão negativo, mas de facto as evidências levam-nos a ter que ter essa abordagem, não é? E provavelmente ele poderia ter também tudo isso, não sei, imagino eu. Se calhar ele até podia ser um gajo muito otimista, mas dadas as circunstâncias, teve que criar aquele modelo para compreender o mundo. E será que não vamos cair todos nisto também, não é? Dada a falta de exemplos nos levem a ter uma visão mais otimista. O que é um bocado curioso, porque se estão recordados, agora parece que é cada vez menos popular, mas há uns, sei lá, 4, 5 anos era muito comum esta coisa das teorias da felicidade e de economia da felicidade e essas coisas todas. Parece que estamos a esquecer tudo isso. Parece que isso já não faz sentido. Parece que estamos a entrar na economia da desgraça. Sim. E no poder da desgraça. Acho que nós cada vez mais vemos a distopia como inevitável. O futuro é negro, por isso... Ok. Estás melhor? Vou pôr um termómetro agora. Estás mesmo a ficar vais pôr. Estou mesmo a ficar doido. Yeah. Bela merda, meu. Quando eu puder continuar, diz-me que a gente espera. Posso? Pode. Ok. Sim. Eu como, pronto, acrescentando-me a vocês, eu queria dizer porque é que me sinto Roma, porque eu sinto-me Roma porque, como estava a contar-vos, eu tenho uma ligeira obsessão com a história e história romana também. E neste momento eu vejo nos Estados Unidos da América uma espécie de império, não é uma espécie de império em declínio, eu vejo mesmo os Estados Unidos como um império em declínio e até um declínio muito rápido. Porque em todas as crises imperiais há sempre um rumo específico, que é, não é uma pessoa que morre e de repente o império fica pior, embora tenha havido alguns imperadores muito bons que tenham conseguido estancar as feridas, mas o próprio sistema estava podre. E o próprio sistema estando podre levou sempre à destruição dos pilares que o sustentavam. E eu neste momento vejo na América uma espécie qualquer império está destinado a cair. É o único destino que o império verdadeiramente tem, é cair. E o que está a acontecer agora com as eleições dos democratas, por exemplo, é um sintoma brutal do aceleracionismo da queda do Império dos Estados Unidos, porque temos um candidato que é o Bernie Sanders, que tem um claro e esmagador apoio da população normal, do cidadão normal, e depois vemos no Biden, neste momento, que é dos poucos que ainda restam, uma espécie de grande conglomeração de interesses económicos a sobreviver, e neste caso ontem realmente conseguiu superar o Bernie, depois de todos os delegados que estavam no meio deles terem desistido numa altura crucial, de modo a que todos os votos fossem parar ao Biden. E isto para mim é particularmente assustador, porque nem há uma grande ruptura e há uma grande incapacidade do próprio Partido Democrata em conseguir perceber ou conseguir aceitar que o modelo que eles têm antigo já não funciona e que é preciso uma ruptura e é preciso entrar num modelo novo. E essa própria ruptura vai fazer com que o Biden provavelmente seja o cabeça de lista e que vá perder contra o Trump. Porque entre o Biden e o Trump as pessoas não veem ruptura nenhuma e um candidato recandidato tem 80% de ser reeleito. E neste caso temos o Bernie Sanders, que é uma espécie de voz de esperança geracional que está a ser silenciado, e o modelo económico dos Estados Unidos já não é sustentável. A falta de distribuição de lucros atingiu uma proporção tal que no país mais rico do mundo
não há prosperidade para a classe média e o Império está destinado a cair muito por culpa de ser incapaz de se adaptar e recusar adaptar-se às novas realidades. Por isso é que eu me sinto Roma, porque estamos a ver o Império a cair em tempo real, a ver as redes sociais a reagir e acho que é o primeiro grande momento histórico que vai ficar devidamente retratado e recordado para posterior análise de historiadores daqui a 1000 anos, para verem mesmo como é que o Império ruiu em tempo real. É uma boa análise. Sobre essa questão. Também sou um apaixonado pela política norte-americana, até porque é um dos melhores exemplos de polarização ideológica no mundo. E tendo em conta que estou a fazer uma tese de doutoramento sobre isso, interessa-me também sempre. São o case study de polarização ideológica. E neste caso, de facto, o Partido Democrata não está a saber responder claramente à mudança ideológica dos democratas, que é, segundo todos os estudos indicam, foi uma mudança que não foi muito brusca, mas foi algo que existiu, ou seja, é uma mudança do centro para o centro-esquerda, enquanto que os republicanos foi do centro-direita para o extremo-direita. Neste caso, o Partido Democrata continua a não dar resposta a essa mudança ideológica, ou seja, as pessoas de facto mudaram as suas preocupações, passaram a ser de índole mais de centro-esquerda, e o Partido Democrata continua focado no centro. Eu digo no centro porque, na verdade, eles não estão focados em nível ideológico em lado nenhum, mas são mais atribuíveis ao centro, porque, na verdade, trata-se apenas de interesses económicos. Portanto, também não são propriamente conservadores nos direitos, liberdades e garantias, mas também não são conservadores na economia. São liberais na economia. E as pessoas dos Estados Unidos, ou pelo menos aquelas que se identificavam com o Partido Democrata, já não são tão liberais na economia porque querem ter coisas que o resto do mundo, o resto do mundo ocidental, ou seja, a Europa, tem. O norte global. Exato. Portanto, eles querem ter um Sistema Nacional de Saúde e querem ter uma sociedade mais livre, mais segura e mais segura, ou seja, mais segura não é ter mais polícia. Isso já eles têm como ninguém. É mais segura no sentido de não se sentir ameaçados, não se sentirem ameaçados por ir a um parque ou por sair à noite. E eles querem este estilo de vida, que é o nosso. Mas eles, finalmente, eu julgo que boa parte dos democratas já percebeu que isto só é possível se houver impostos altos sobre as grandes fortunas, se houver impostos mais altos para a generalidade das pessoas, se os combustíveis forem taxados de outra forma. O votante médio democrata quer o estilo de vida europeu e sabe que, para isso, tem que haver mais impostos, tem que haver um controlo do Estado e um controle e um peso do Estado maiores na economia, e essa parece uma grande mudança. Essa parece uma mudança que o Partido Democrata, quem manda no Partido Democrata, não quer ver ou não quer aceitar, naturalmente porque tem os seus interesses. Portanto, esta questão está a criar uma cisão gigante dentro do Partido Democrata, e é por isso que provavelmente não, enfim, podem não conseguir ganhar as eleições ao Trump. E ter mais 4 anos de Trump, não sei se o mundo aguenta. Muito bem, eu ainda não comentei isto, acho eu, né? Sinceramente, a política americana não me fascina muito, como não me fascinam os Estados Unidos no geral. Sou um bocado eurocêntrico nesse aspecto. No entanto, sim, sou snob, eurosnob.
esses povos das colónias que têm mania que coisa. Vou cortar essa parte. Sim, é melhor. Não, agora a sério. Não me fascina muito. No entanto, se há coisa que o capitalismo nos habituou, é que é capaz de se adaptar a praticamente tudo. Até ao modelo chinês. Até ao comunismo, não é? Até ao comunismo. É impressionante, não é? Impressionante. Portanto, será que os Estados Unidos estão mesmo em decadência ou é uma fase de adaptação do capitalismo que eles lá têm a outra coisa qualquer no futuro que para aí vem? Eu acho que os Estados Unidos, é assim, o capitalismo em si não está em decadência enquanto for usado como modelo à escala global. Mas acho que os Estados Unidos, enquanto o Superpotência? hegemona e o veículo do capitalismo, está a acabar. Ok. Ou está a acabar, ou estará a acabar historicamente. Isto pode demorar 50, 60 anos até deixarem de ser o maior poder de todos. Mas efetivamente os Estados Unidos, enquanto hegemona, vai desaparecer. Não será também um efeito dos micropoderes neste momento? Será que vamos ter sempre superpotências? Será que não vai ser o fim das superpotências no futuro? Discute-se muito a emergência dos poderes regionais, dos blocos regionais, tipo uma possível União Europeia, já em federação, uma possível União Africana. Tendencialmente, especula-se que o futuro será realmente a reorganização dos poderes em blocos regionais, que é a única maneira de fazer face aos superestados, tipo a China. Pois, de facto, em dimensão é praticamente um continente, não é? Aliás, os Sim, Estados Unidos tinham o poder que tinham, porque também era um país continental, não é? Conseguia exatamente. ter essa dimensão. Os Só Estados que, Unidos foram a primeira grande potência sem praticamente fronteiras com inimigos. Tinha o pois, Canadá e tinha o México e sim, não, e das nenhum oceanos. desses dois países podia fazer diferença. Quer dizer, tiveram a guerra com o México, mas a partir do momento em que se tornaram infinitamente superiores ao México, deixaram de ter predadores naturais, que é algo que mais nenhuma nação no mundo tem. E eu queria perguntar ao Raul Testa, porque é que a tua frase da semana é: a gripe mata mais do que isso, citando o povão. Epá, porque essa é a frase mais ouvida da semana, pelo menos, né? É a frase da semana, é a mais ouvida da semana. É uma frase que se costuma ouvir com alguma frequência. Eu próprio, no início desta história do Covid, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Na verdade, por acaso não tive que ver números, até sabia, por acaso, os números das mortes por gripe por ano. Mas agora que já percebemos que o Covid é de facto uma coisa grave e séria, se calhar andar a passar a ideia de que não, isso não é preciso preocupar, então a gripe mata mais, não é? Sim. Até agora não morreram tantas pessoas de, de, de Covid como morreram no 11 de setembro, não é? Quer dizer, pronto, então o que é que nos devemos preocupar, não é? Quer dizer, é óbvio que não é assim, não é? O Covid é de facto perigoso, porque embora não seja um vírus super letal como era, por exemplo, o ébola, aliás, está longe disso, é um vírus com uma taxa de recuperação muito alta, mas é um vírus que, por não termos vacina para ele, mata muito quem está em más condições de saúde. E isso tem que nos preocupar, não é? Quer dizer, eu não estou preocupado comigo. Se eu contrair o Covid, por acaso, hoje até tenho tido todos os sintomas disso, hoje e ontem, mas ainda só falta a febre. Mas eu não estou muito preocupado comigo, porque as pessoas entre os 30 e os 50, 30 e 45 anos, ou antes dos 30 também, dos 20 aos 35 anos, estão relativamente tranquilas, porque a taxa de morte nessas idades é muito baixa. Agora, é óbvio, quer dizer, nós podemos ficar infectados
e transmitir aos nossos pais e aos nossos avós. Epá, e eles, de facto, correm um risco sério. Porque, não havendo uma vacina, não é? Só podem morrer a qualquer altura. E podem dizer, pois, está bem, mas os acidentes na estrada matam mais. Epá, pois matam, não há dúvida. Mas se pudermos evitar morrer de um vírus, se calhar evitamos, não é? Pronto. E não é só isso. Às vezes os vírus sofrem mutações e tornam-se mais letais. E este vírus pode não sofrer nenhuma mutação e daqui a 1 ano ou 2 já temos uma vacina e por isso simplesmente passa a ser mais um vírus da gripe. Por exemplo, o H1N1 e o H1N2 também eram perigosíssimos na altura porque não havia vacina e até, acho que foi com o H1N1, chegou a haver uma pandemia. E pronto, e não morremos, estamos cá, não é? Mas agora já é o vírus já é um vírus normal da gripe. Ainda há uns tempos fui ao hospital porque estava com sintomas de gripe, já o ano passado, e a médica me disse-me qualquer coisa como sim, vamos só fazer o despiste do H1N1. E eu, o quê? Do H1N1? Como assim do H1N1? Posso morrer disso? Não, isto agora está tudo controlado. Se tivesse H1N1, dávamos uma vacina e pronto. E eu, ok. Pronto, e daqui a uns anos este coronavírus, porque há vários coronavírus, mas este já há de haver uma vacina qualquer e pronto, e a malta não vai morrer toda. Mas até lá um gajo tem que ter um bocado de cuidado para não infectar, pelo menos os velhotes que nós gostamos mais. Digo eu, pronto, se quiserem andar aí todos a... E os que não gostares? Os que não gostarmos até é uma doença bastante prática. Vou deixar isso à tua imaginação, Micael. A Segurança Social agradece, não é? E no outro dia vi um post do António Sequeira, do Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, que é um bom amigo, e que é um senhor que tem muita piada, e que fez um post qualquer que dizia exatamente isso. E é engraçado porque ele também tem já uma certa idade, e ele estava a dizer, disse exatamente o que tu disseste, que a Segurança Social agradecia que o vírus tratasse dos velhotes. E há quem diga que é uma invenção chinesa para controlar a população idosa. Enfim. Fantástico. Também já ouvi. Se não houvesse uma teoria dessas é que eu ficava triste. Tinha que haver. Sim. O que é que seria de nós enquanto humanidade se não inventássemos isso? Também já ouvi dizer que era uma invenção dos Estados Unidos para destruir a economia da China. Sim. Como se as economias não estivessem todas ligadas. Sim, principalmente a deles. Mas as teorias de conspiração não são para fazer sentido, não é? Sim. É só para... Por falar nisso... É só para substituir a religião. Exato, é mesmo isso. Por falar nisso, no outro dia vi... Não sei se vocês devem ter visto também. Um dos gajos que era um gajo que falava muito sobre... Dava palestras e não sei o quê, sobre a Terra plana. E que tentou lançar-se dentro de um foguetão para provar uma porra qualquer que eu não me escapou, porque, enfim, coisas da Terra plana eu normalmente tento não entender, mas por acaso fiquei um bocado curioso de saber. Só o outcome disto foi: o senhor lançou-se num foguete, o foguete teve uma malfunction qualquer e caiu e morreu, não é? O senhor morreu. Mas ele estava a tentar provar qualquer coisa. E eu acho que era, atenção, eu não tenho certeza sobre isto, mas eu acho que era, o gajo dizia, a Terra é plana, não é? O que os terraplanistas dizem é que à volta ou seja, imagina como se a Terra fosse um prato e na borda do prato é a Antártida, em todo o lado. Portanto, um círculo à volta da Terra, não é? Que era um círculo de gelo. E o gajo dizia que já tinha ido lá acima, num foguetão, num foguete. Aquilo não era mais um foguete que um foguetão, para vocês a vida. Já tinha ido lá acima e já tinha, de lá de cima, tinha visto a Antártida para todo o lado. E então eu acho mesmo que era isto. O gajo tentou lançar-se e ia a gravar. Ou seja, eu já vi isto, mas não gravei. Mas agora vou gravar.
E pronto, e morreu. E é isto. Ele morreu a tentar provar uma imbecilidade tremenda. E o pior de tudo, Ele morreu pela ciência. isso é verdade, isso é verdade. Mas o pior de tudo é que ele morreu a saber que a porra da Terra era redonda. Mas Isso estava relacionado com o quê? Já agora? Era a propósito de teorias da conspiração. Ah, ok. Ana também é uma teoria da conspiração. eu não consigo perceber os terraplanistas, mas também Podíamos ter um episódio Já dedicado a desisti. isso. Opa, concordo. E tu, Miquel? Porquê que a tua frase da semana é eu vou ser muito breve? Já te estás a rir? Eu não. Eu nem sei o que é que vais falar. Eu Não, nunca não. ouvi isto. Eu estou-me a rir porque eu nunca ouvi isto na minha vida e como tal, fez-me rir. Nem eu. Sempre que alguém diz uma coisa que nunca ouviste, tu riste. Eu, na faculdade, tinha muitas dificuldades. Estavas sempre a rir, não é? É assim. Não sei se vocês já experimentaram isto, mas sempre que alguém começa um discurso a dizer eu vou ser muito breve, está a mentir. É um grande mentiroso. Vou alongar. E só precisa dizer isto porque está a mentir. Porque se eu fosse realmente muito breve, não gastava tempo a dizer que ia ser muito breve. Certo? Sim, certo. Certo. É um paradoxo da brevidade. É lindo. Isso é lindo. Tu que se calhar inventaste o paradoxo da brevidade. Inventei agora o paradoxo da brevidade. Ou o paradoxo da brevidade política. Vamos especificar mais, que é para enquadrar isto bem, não é? Exato, eu concordo. E estamos sempre a viver paradoxos da brevidade política e depois as pessoas que fazem este tipo de intervenções dizem que não percebem porque é que os cidadãos não participam mais nas atividades políticas. Verdade. Que se os discursos são tão breves, como é que eles não têm paciência para os ouvir? Eles não participam, como é que eles não querem vir aqui ouvir-me falar durante 40 minutos? 40 minutos, brevemente. Brevemente durante 40 minutos. De forma breve, claro. E imaginem se eu fosse falar longamente. E é isto, e realmente estou a falar disto com gozo, mas isto é realmente lamentável e triste, e um flagelo. Isto é que é uma pandemia, isto é pior que o Covid-vírus, é muito pior, porque isto vai nos destruir a democracia, não é? Somente em Portugal, porque as pessoas não sabem ser breves, tal como não sabem fazer perguntas e questões em debates, não sabem. Tenho um artigo publicado sobre isso. Faltaram a essa aula na escola primária, não foram, não é? Ou na escola da vida, sei lá, onde quer que eles tenham frequentado. Não sabem fazer isso. E tanto como o público não sabe fazer questões, os oradores não sabem ser breves. Por mais que digam que querem ser breves. Portanto, nós devíamos criar aqui uma variante do comum na live para resolver o paradoxo da brevidade política. Eu concordo, já temos o comum na live, agora temos o paradoxo da brevidade política. Deviam ser pastilhas orais em que a pessoa que tomava engasgava-se e pronto, acabava o discurso. Ficava breve. Ou morria, uma das duas. Qualquer coisa. Porque é um flagelo, é terrível. Eu apoio a criação disso com a maior brevidade possível, porque eu não sei o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, mas elas são verdadeiramente responsáveis pelo afastamento das pessoas da política. Ouvir uma pessoa que diz eu vou ser breve significa que pelo menos 1 hora da tua vida vai ser inutilizada. Primeiro pela meia hora que eles vão usar, depois pela meia hora que tu vais ter de usar para lavar aquilo da cabeça. É começar logo a mentir. Não é? É começar logo a mentir. E obviamente que ninguém quer participar em coisas dessas. Uma pessoa começa logo a mentir, qual é que é a credibilidade daquilo que vai dizer depois? É nenhuma. E o que é giro é que normalmente os políticos que recorrem a isto, são quase todos, já dizem isto e já se começam a rir. Eu vou ser muito breve. Claro que não vou. E isto é o exemplo de... Ou seja, eu percebo que queiram trazer humor para os discursos porque são longos e aborrecidos. No entanto, é o humor à custa da sua própria credibilidade, que devia ser dizer a verdade daquilo que estão a afirmar politicamente. Logo, é um paradoxo irresolúvel.
Mas é bom que tenha resolução entretanto, porque senão coisas como eventos públicos ou política, de facto, ficam difíceis de Não, estamos no bom caminho. angariar jovens. A democracia está cada vez melhor. É difícil. Tu tens toda a razão. Quantas vezes é que isso já não nos aconteceu, não é? Aliás, nós até... Isso acontecia tanto, Micael, que, se bem te lembras, nós no PS até criámos em Leiria, criámos o 10 minutos, lembras-te? O 10 minutos nem sequer tinha resposta. Sim, só tinham 10 minutos para falar e não havia direito à resposta. Se quisessem responder, falavam depois uns com os outros. Não havia perguntas. E isso, lembras-te que isso causou celeuma. Era polémico. E nós nem sequer entendíamos. Eu lembro-me de achar para mim mesmo, mas porquê que isto está a causar tanta confusão às pessoas? E aqui depois percebi de facto que as pessoas vão aos eventos políticos não para ouvir outros, mas para falarem. E para se confessarem. E para confessarem, é um É bocado. o confessionário político. Exato, exatamente. Epá, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Mas olha que essa história, e pegando na cena do nosso tema de hoje, de fazer política não sendo político, eu acho genuinamente que estas pessoas que fazem isso acham que ir a um evento e fazer uma intervenção é fazer política. Uhum. Sim. E para eles, porque essas pessoas não são más pessoas, não é? Não, tu já viste montes de pessoas de quem tu até gostas a fazer coisas destas. Sim, sim. Ou seja, isto não é maldade, isto é as pessoas. Eu acho genuinamente que as pessoas acham que isto é fazer política. Sim, se não fizerem isso, estão a fazer mal. É isso. Se forem lá só ouvir ou fazer uma pergunta muito sintética, não estão a fazer política, estão só a fazer uma pergunta. E elas estão lá para fazer política, não é? Acham elas. Mas, na verdade, isto também depende da interpretação de cada um, claro. Mas, para mim, essas pessoas não estão a fazer um favor à política, estão a fazer um desfavor, não é? E portanto, Mas isso provavelmente é geracional. Provavelmente eles foram a malta da geração mais velha e da intermédia, e se calhar a nova, não sei, porque a malta na política vai aprendendo uns com os outros, mas espero que não é? Mas se calhar isto é uma questão geracional, no sentido em que não podiam falar nada, não é? Era muito assim, não é? O importante era falar, era dizer qualquer coisa. Ser visto a falar era importante. Eu na malta jovem, tu continuas sempre a ter um perfil específico de pessoa, que é a pessoa que quer ir para lá e ser vista a falar, que é muito importante para eles terem pelo menos aquele momento em que fizeram uma pergunta e toda a gente viu o que eles fizeram. Mas até a malta mais jovem que tem esse tipo de comportamento percebe que não está lá para fazer uma tese, nem está lá para fazer um discurso. Por isso, eu acho que nós começamos a valorizar imenso o nosso tempo e as outras gerações não, porque nós temos uma grande abundância de coisas para fazer e experienciar e viver. E esta geração anterior não é tanto, vê estas ocasiões como momentos importantíssimos mesmo. Uhum. Sim, não percepciona o tempo da mesma maneira, claramente. E é estranho, porque eles deviam dar mais valor, porque eles têm menos tempo. Pois, supostamente. Ainda por cima com o coronavírus, não vão durar muito. É melhor aproveitar e fazer uma pergunta rápida e pôr-se a andar. Claro, e tomar o Viagra e aproveitar a vida. E não estar ali a perder noites. Vou ter que acrescentar uma rola vermelha aqui. Sim, a fazer de orador de surpresa. Exato, os oradores surpresa, os famosos oradores surpresa. Ai, pensavas que vinhas só a ouvir o não sei quantos e o não sei quantos. Não, vais ter que me ouvir também. Vais ouvir o Zé também. Bem, eu vou aproveitar a deixa para vos falar sobre a minha frase da semana. Porque a minha frase da semana também foi proferida por idosos, vários idosos ou pessoas que já são velhas mentais. Que é: o Bernie Sanders é muito radical. Isto foi dito por militantes do Partido Socialista. Vários. Ainda existem? Ainda existem. Epá, eu acho isto fantástico e delicioso, porque a ideia mais radical do Bernie Sanders é provavelmente a criação do SNS americano.
Radicalão, pá. E esta radicalidade que lhe é atribuída assusta-me, porque eu começo a ficar convencido que os militantes do PS de hoje em dia, se alguém sugerisse um Sistema Nacional de Saúde, eram os primeiros a matar o triste do militante que sugerisse isso. Ai, vou mandar este vídeo para o António Costa. Este comunista anda por aqui, ele quer dar tudo a toda a gente. E isto assusta-me, porque um gajo às vezes bate-se porque haja um bocadinho mais de ideologia ou um bocadinho mais de pureza ideológica nos partidos. Mas, pá, nós às vezes já nem sequer resta ideologia, já nem sequer resta sequer o sentimento de querer ajudar o próximo, porque o SNS acaba por ser uma grande forma de dizer às pessoas que tu importas de tal maneira que tu queres garantir que mesmo que isso cause derrape orçamental, que toda a gente no teu país vai ter uma segurança mínima de saúde. E nessa realidade moderna é que os militantes de um partido que se autotitula socialista têm nas propostas de um gajo que é socialista um radical nas mãos. Por isso o Bernie é uma espécie de Jesus, porque ele é judeu, anda a pregar ajuda ao próximo e está a ser crucificado por isso. Opa, então é assim. Há uma coisa que tu sabes, mas que se calhar as pessoas lá em casa, aquelas duas, Exato. se calhar não sabem. E é. Nem todos os militantes do PS são socialistas. Não. O quê? Só falta dizer que nem todos são de esquerda. Nem Não. de esquerda, não. O quê? Isso seria... Então, mas não pode ser. Partido Vais-me dizer que há pessoas que estão no Partido Socialista para terem poder e poderem exercer cargos políticos mesmo não acreditando em nada? Vou. Não acredito. Mas Não faz sentido nenhum. realidade. Também acontece nos outros, atenção. Ainda há dias estive a ler um artigo sobre a polarização que demonstrava que a polarização se pode fazer nas redes sociais não através das típicas bolhas de filtro, as filter bubbles ou as câmaras de eco, que era aquilo que de facto é aquilo que é a opinião mais mainstream, é esta, mas esta investigação dizia que aquilo que polariza mesmo mais as pessoas é estarem expostas à opinião contrária. Uhum. Okay. E estando expostas à opinião contrária, passavam a odiá-la mesmo. E passava de um mero desentendimento para um ódio. E isso pode ser também aquilo que tu vês no Partido Socialista, que é pessoas que nunca foram de esquerda, agora que o Partido Socialista fala mais em esquerda e parece ter mais preocupações sociais, essas pessoas, claro, estão num sentimento de revolta interna, não é? Então, mas será que é por isso que não se faz debate político? Começa a fazer sentido. Não sei se acredito nisso. Já agora, uma breve nota. Eu acho que esta é capaz de ser a nossa sessão mais ácida de todas até agora. Olha, por falar nisto, não é por acaso, andei a pensar na semana passada, que provavelmente para haver futuro para o socialismo tem que haver uma fusão com novas tendências. E pensei no veganismo ou socialismo Ok. socialismo negan. What the fuck? É preciso inventar aqui um novo conceito. Socialegan ou veganismo. O que é que vocês acham? Eu gosto do veganianismo. Não, nem dá para dizer. Eu não sei pronunciar, mas gosto. Acho que Vocês sabem que disso. existe. Vocês sabem que existem movimentos vermelhos sem comer carne. Vocês sabem que existem movimentos ecofascistas?
Isso é espetacular. Vai ser espetacular. Isso é malta da ecologia, mas que quer obrigar todos a fazer coisas assim. Sim, Deve eles ser. basicamente, como os países de terceiro mundo poluem mais, tipo, nota breve, poluem mais porque produzem para nós, mas ok, eles consideram que temos de fechar as portas à imigração e exterminar estes povos malignos. Eles consideram isso através dos seus iPhones, não é? Sim, de Possivelmente. certeza. De certeza. Mas Aliás, achei magnífico. o futuro do socialismo tem de ser vermelho sem comer carne. Basicamente é o que é o socialismo, não é? Neste momento é uma coisa que depois não é. Portanto, este socialegan, Todas as vezes que diz é diferente. o socialegan precisa de ser realmente explorado. E o socialismo devia mudar de nome para ser um socialegan. Socialegan parece um O socialista Ronald Reagan. que come muitos ovos. Mas eu acho que também podemos ver no Michael, neste momento, o materialismo dialético a funcionar, porque ele começou com uma ideia e ela já evolui para vários nomes. Sim. Não, claramente. Sim, sim, sim. Vou começar a defender o socialegan. Se alega. Eu apoio. Bem, já estamos com 50 e tal minutos de gravação. 1 hora até. Que horror. Vamos falar sobre o tema da semana? Se calhar não. Ai, que horror. Eu acho que já falámos do tema da Já semana falámos e um tudo. bocado. Vou demorar 3 anos a editar este vídeo. A gente apoia-te na mesma. Então, malta, em 1 minuto e meio cada um, é possível fazer política sem ser eleito? É, se fores ditador. Exato. É a melhor solução. É a forma mais fácil, de facto. Eu queria ressuscitar um conceito que nós falámos da primeira sessão, que é a democracia de gestão, que é o, o líder supremo democraticamente gera democracia pelas pessoas. E não é preciso eleger ninguém, porque a pessoa claramente é a mais capaz. Isso parece um trickle-down economics, mas aplicado à política. Tens de dar democracia a um gajo para depois ele dar democracia às outras pessoas no futuro. Exatamente. Mas confia nele que ele vai dar. Não há ato mais democrático do que um povo inteiro ceder o seu poder eleitoral a uma só pessoa que depois vai geri-lo. Exatamente. Isso é o Leviatã. Exatamente. Pois é. Olha, acabámos de provar que o Hobbes tem razão. É isso. O Miquel bem sabia. Foi muito pensado isto. Exato. Está tudo ligado, está tudo ligado. E se quiserem saber como é que está tudo ligado, podem ver este episódio ou The truth is out there. ou este episódio. Há 3 já. É o 4. Isto vai dar uma trabalheira a editar isto. Mesmo. Ok. Então, nós supostamente temos muita maneira de fazer política. E, aliás, basta existirmos para sermos políticos. Aliás, acho que isso pode ser polémico, mas acho que é mesmo assim. Nós não conseguimos não ser políticos, porque mesmo sendo apolíticos é uma forma de ser político. Porque é uma posição política. Não sei se será muito anarquista ou não, mas é uma forma de ser político. E nós temos muita maneira de intervir. E agora, com os micropoderes e com os métodos que nós temos ao nosso alcance, já a manifestação do exercício de um ato político já não é simplesmente votar. Nós, se conseguimos fazer ou agregar um micropoder, neste momento, temos um exercício político. E estes micropoderes têm muito poder, porque são efêmeros e rapidamente se mobilizam por uma causa. Ou seja, já não estamos no ponto da ideologia, mas provavelmente no ponto das causas. E assim, sim, conseguimos fazer política e com as ferramentas poderosas que temos hoje em dia, conseguimos ter impacto. Não sei. Sim, sim, concordo com o que o Miguel disse. Hoje em dia, e não é de hoje em dia, desde sempre, se conseguiu fazer política sem ser eleito para nenhum partido político ou para nenhum órgão autárquico. Desde logo,
sei lá, os professores fazem política, não é? Sei lá, Doutrina. sim, os professores especialmente doutrinam, não é? Mas os líderes associativos fazem política, embora muitos deles são eleitos, não é? Portanto, mas não são eleitos para nenhum cargo político, Uhum. são eleitos para um cargo de dirigente associativo e acabam por fazer muita política também. E, no fundo, basta organizares um evento qualquer ou seres orador desse evento qualquer e ires lá dizer o que quer que seja. Em última análise, tudo o que tu digas é teoria. É teoria? Não, é ideologia. Portanto, isto bate outra vez naquela tecla daquelas pessoas que dizem que não há ideologia, mas tudo o que nós decidimos é ideológico. E aqui acaba por ser a mesma coisa. Tudo o que nós decidimos ou tudo o que nós dizemos é político, é reflexo das nossas crenças políticas e portanto, nesse sentido, como o Miquel disse também, tendo em conta as novas tecnologias, é cada vez mais fácil, sozinho, fazer-se política. Isto nós estamos a fazer aqui, por exemplo, é fazer política. E pronto, é só para nós os três, porque mais ninguém vê, não é? Mas é fazer política. E se mais alguém visse, era mesmo fazer política a sério. Portanto, um dia, lá para o 20º episódio, talvez 3 pessoas vejam e já vamos estar a fazer política para além de nós os três. No fundo, isto é o nosso confessionário. Exato, mas ao menos não estamos a gastar o tempo das outras pessoas. Quer dizer, estamos se quiserem ver, mas só veem se quiserem. Sim, não são Exato, forçados. eles podem sair. Não estamos a forçar-nos a ninguém. O que no fundo é a coisa mais bonita que fazemos. Dar à pessoa a possibilidade de não nos ouvir. Exatamente, estás a ver? É democrático. É, por isso. É a nossa primeira grande vitória neste podcast. Então, pronto, eu também aproveito para dar a minha deixa. Eu concordo com vocês os dois. E acho que, enquanto partidos, acho que a melhor política se faz quando nós não somos poder. Porque quando não somos poder, as pessoas magicamente arranjam coisas para acreditar. Nem que seja que falta saneamento básico. Alguns. É o Covid. Saúde. Covid. Falta saneamento básico. Mas sim, é basicamente isso. Eu acho que os partidos fazem melhor política quando são oposição do que quando são governo. Ou quando são poder. Porque quando és oposição, não tens tanta gente contigo e tanto poder para partilhar. Aliás, estás a procurar ter poder. E essa ausência de poder origina também, para mim, o que já foram alguns dos melhores momentos políticos em que eu já estive presente, que era pessoas efetivamente a reunir-se para desenhar planos para quando formos poder. Infelizmente, quando somos poder, normalmente os planos deixam-se para trás em troca do pragmatismo. Por isso... Mas, ao mesmo tempo é absurdo, porque se tu conseguires ter oposição interna, esvaziavas a tua oposição natural. O problema é que os partidos rejeitam sempre a oposição interna. Mas isso é absurdo, porque é um ato de fraqueza. Apesar de querer ser visto como um ato de força, mas é um ato de fraqueza. Se tu conseguires esgotar todas as críticas possíveis internamente, deixa de haver razão para haver críticas externas. Quer dizer, haverá sempre algumas nas diferenças ideológicas, mas em erros de várias natureza que podem acontecer, isso era evitável. Sim, é verdade. Certo. Mas acho que a grande desvantagem da política é que é feita por pessoas e as pessoas são tendencialmente muito falíveis e têm egos para defender. Eu não sei, eu tenho uma opinião muito própria das pessoas que chegam a líderes partidários. Não são pessoas que estejam dispostas a serem criticadas. Mas isso relaciona-se com aquilo que falámos no último episódio, não é? Porque não podem errar. Exatamente. Logo tem de ser uns seres perfeitos e por vezes até são comunicados assim para o exterior, não é? Para a opinião pública, e por isso é que depois há este afastamento. Porque de facto eles são apresentados como seres infalíveis de outro planeta, que não humanos, não é? Claro. E depois as pessoas não têm qualquer vinculação com eles.
E daí depois dizer, como no caso do Trump, ele pelo menos parece uma pessoa, não é? É parvo, é Exato. idiota como uma pessoa normal. É isso. É verdade. Bem, acho que podemos dar por fim a sessão. É, Foi bom.